O ano é 65 depois de Cristo. Rufo, um jovem cristão, convertido há 2 anos, ele anda pelas ruas de Roma. É domingo. E ele vai encontrar-se com a igreja. E ele vai se encontrar com a igreja em uma das catacumbas. Afinal, depois do que aconteceu, é o único lugar possível para cristãos se reunirem. Ele anda ansioso. Ele olha de um lado para o outro, temeroso, com medo que alguém o denuncie. No caminho ele passa pela casa que ele morava e ela está totalmente incendiada, em ruínas. Retratos daquele terrível ano vêm à mente dele. Aquele ano onde o incêndio devastou 80% de Roma. Todos suspeitavam da loucura de Nero, só que obviamente Nero colocou a culpa nos cristãos. Ele lembra das perseguições que Nero trouxe. Homens, mulheres, idosos, cristãos, crianças, eles eram assassinados, decapitados, crucificados. Eram feitos de tochas humanas, entregues para serem estraçalhados por feras e jogados no Coliseu para lutar contra elas. Ele lembra da morte do querido líder dele, o apóstolo Pedro, que pregava a mensagem. Apóstolo que tão corajosamente não negou a fé e morreu como um mártir, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Nesse segundo, Rufo está imóvel. Ele tenta segurar as lágrimas de tudo o que tem acontecido e ele teme por sua vida. E um pensamento demoníaco corre pela cabeça de Rufo. Negue e fuja. Afinal, você nem estava nem em Jerusalém. Você nem sabe se esse Jesus é real. Naquele instante, ele sente uma forte mão tocar no ombro dele, firme. Para sorte dele, era João Marcos, que sussurra no ouvido dele: eu já fugi, mas voltei. Vamos até as catacumbas que eu irei explicar o que me fez voltar. E por que hoje eu estou disposto a enfrentar feras sem negar Jesus. Eles chegam à catacumba e João Marcos passa a ler o relato da vida de Jesus que ele compilou das memórias de Pedro. E isso conforta o coração de Rufo. Esse conto é uma cena típica, possivelmente, de Roma, entre o final da quinta década e a metade da sexta década. É nesse contexto que nós vemos Marcos escrever o seu relato. E a pergunta que não quer calar quando nós vemos isso é: quem é esse Jesus pelo qual milhares de cristãos deram sua vida e ainda dão hoje? A religião mais perseguida do mundo. Sendo que hoje há dezenas de Jesuses, perdoe-me o neologismo, há Jesus para cada gosto, Jesus do seu jeito. Para os espíritas, Jesus é um espírito elevado e mestre do amor. Para os muçulmanos, um dos profetas, mas não o maior. Para os progressistas, um revolucionário do amor, um pacifista, um proto-comunista que lutou pelos pobres e pelas minorias. Para os céticos, um judeu que viveu na Palestina, que era um bom mestre moral, mas certamente não era Deus, e que acabou se metendo em enrascada e morrendo injustamente na mão do poder político. E a pergunta que vem é: quem é Jesus para você? Ou melhor, quem é esse Jesus na história? Quem é esse Jesus real que motivou inúmeros cristãos a darem a sua vida por amor ao seu nome? Hoje nós começamos uma série nova, chamada Retratos de Jesus. Uma série expositiva no Evangelho de Marcos. E em 22 mensagens, nós vamos buscar justamente essa resposta.
Quem é Jesus? O que ele ensinou? O que ele fez? Esse texto que Marcos escreveu, o Evangelho segundo Marcos, é provavelmente o relato mais antigo escrito de Jesus. Possivelmente um dos primeiros evangelhos. E ele, cuidadosamente e artisticamente, meticulosamente, ele teceu as memórias de Paulo e Pedro, principalmente de Pedro, no seu evangelho. Não é uma biografia, no sentido moderno, não é nem uma narrativa cronológica, mas são relatos dinâmicos de Jesus com um propósito muito específico. Um propósito que ele deixa claro já no versículo 1 e 2 do primeiro capítulo. Abre Marcos comigo, Marcos 1, 1 e 2. Já na primeira parte só, até a primeira parte do versículo 2. Veja o que ele fala. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Até aí. Marcos queria contar um evangelho sobre Jesus Cristo, sobre Jesus ser o Cristo e o Filho de Deus. E isso estava de acordo com as profecias do Antigo Testamento, principalmente de Isaías. O termo evangelho significa boas novas e era utilizado na literatura grega para anunciar vitórias militares de reis e imperadores. Porém, para Marcos, o termo evangelho, essas boas notícias, não é definido tanto pela conquista de guerras de reis tiranos, mas é definido pelo Antigo Testamento, em especial, como eu disse, pelo profeta Isaías. Por exemplo, em Isaías 52:7, nós podemos ler o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz e anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O Evangelho, essa boa nova, é sobre a vinda de Deus e do reino de Deus, trazendo paz e salvação para o povo de Deus. E Marcos quer mostrar que esse Jesus que andou na Palestina, no primeiro século, era o rei prometido, ou no termo que ele usa, o Cristo, o Filho de Deus. Como alguns de vocês sabem, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma descrição de Jesus, que significa Messias. Aquele que é ungido por Deus com o Espírito Santo e vem para trazer o reino de Deus. Jesus, ele vai falar, também é o Filho de Deus. E isso também traz conotações de realeza. O Salmo 2, por exemplo, é um salmo onde o termo Filho de Deus é usado, e era um salmo de coroação, que era lido quando o rei era coroado, quando um rei de Judá era coroado. E o rei, naquela hora, era declarado Filho de Deus. Não no sentido dele ter se tornado divino, mas no sentido dele representar o justo e abençoador governo de Deus. Ou seja, Marcos, ao relatar a vida de Jesus, especialmente suas obras, que é o foco maior de Marcos, ele quer que você entenda uma boa notícia. Ele quer dar uma boa notícia para você, que Jesus é o rei prometido pelo Antigo Testamento, que veio trazer o reino de Deus, libertando o seu povo e julgando o mal. Mas aqui vem a questão. Marcos é extremamente cuidadoso em mostrar o que isso significa. O que significa Jesus ser o Cristo e o Filho de Deus? Porque muitas opiniões erradas existiam na época, e assim hoje acontece da mesma forma. E Marcos escreve seu relato para que nós saibamos o que realmente significa isso. Então, se a gente quer ter uma noção real sobre Jesus e não superficial, entender o que ele ensinou e o que ele fez, este Evangelho de Marcos é um dos principais documentos históricos ao quais nós devemos prestar atenção. Nosso trecho de hoje, ele vai do versículo 1 até o versículo 13. E ele tem 3 cenas distintas: João Batista, o batismo
e a tentação. Só que essas três cenas, esses três retratos de Jesus, têm um só propósito: testemunhar sobre o princípio do Evangelho, como as boas novas começaram. Essas três cenas mostram algo poderoso. Na primeira cena, nós temos do versículo 2 até o versículo 8, nós temos a preparação. Nela é relatado a pessoa, a mensagem e o ministério de João Batista, que é um precursor de Jesus. E nesta cena nós vemos o anúncio de que Deus está rompendo os céus e vindo. Na segunda cena, do versículo 9 ao 11, temos a declaração. Nela é relatado o batismo de Jesus e a aparição do Deus Trino. Nessa cena nós vemos o amor do Pai pelo Filho rompendo os céus no poder do Espírito. E na terceira cena, versículo 12 e 13, nós temos a tentação. Nela é relatada a tentação de Jesus por Satanás no deserto. E nesta cena nós vemos o amor do Filho pelo Pai rompendo o deserto no poder do Espírito. E eu quero ver essas três cenas com você: preparação, declaração, tentação. Vejamos então a primeira cena, João Batista, preparação. Leia comigo os versículos 2 a 8. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nesse trecho, nós vemos que Marcos quer ensinar que a vinda de Jesus veio de acordo com as profecias do Antigo Testamento, em especial com Isaías. Antes de ser uma ruptura, uma negação do Antigo Testamento, o cristianismo está plenamente de acordo com o que foi revelado nas Escrituras judaicas e é a sua realização e cumprimento. É assim que Marcos entende que aquelas coisas que foram prometidas estavam se cumprindo. Marcos vai citar aqui o profeta Malaquias e o profeta Isaías. Só que ele coloca tudo num nome só, no nome do mais conhecido, que é Isaías. Malaquias foi um profeta que viveu 400 anos, cerca de 400 anos antes de Cristo. E ele testemunhava contra o pecado da nação, principalmente das lideranças da nação de Judá. E ele afirmava que Deus estava vindo. Só que antes de Deus vir, Deus ia enviar o seu mensageiro. Você pode ver isso em Malaquias 3:1. E no 4:5, ele fala que esse mensageiro seria Elias, um profeta que viveu 900 anos antes de Cristo. Esse mesmo tipo de mensagem é proferido pelo profeta Isaías também, que viveu 800 anos antes de Cristo. E é por isso que Marcos condensa as duas. Isaías 40 afirma que antes de Deus se manifestar na sua glória, antes de ele vir com poder, uma voz clamaria no deserto e prepararia o caminho para o rei. E essas profecias, Marcos está falando, se cumpriram em João Batista. No versículo 4 a 6, Marcos vai querer mostrar para você, de Marcos 1, as similaridades entre João Batista e Elias. Ambos tiveram seu ministério no deserto, ambos vestiam roupa de pelos e traziam um cinto de couro, e ambos tinham uma alimentação propícia do deserto, gafanhotos, é gafanhoto mesmo, e mel silvestre. E como bem comentou o meu amigo, o pastor Emílio Garofalo, não reclama de gafanhotos não, você come uva passas no Natal.
Então está tranquilo, gafanhoto. Mas também ambos tinham uma mesma mensagem. Eles pregavam uma mensagem de arrependimento. No texto diz que João Batista estava preparando o caminho para o rei. Quando o rei passava, na sua carruagem, os servos e súditos do rei iam limpando o caminho, tirando pedra, tirando entulho, para que a viagem do rei fosse sutil. Só que João Batista, ele não estava pavimentando o chão. João Batista veio aplainar corações. Ele pregava que o rei estava vindo e que por isso as pessoas precisavam se preparar para isso. E o preparo era um preparo de arrependimento. Em primeiro lugar, João Batista pregava um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas o que é isso? Como alguns de vocês sabem, a palavra batismo, e para nós batistas, isso é muito feliz, significa mergulhar. Mergulhar algo em um líquido. Porém, no judaísmo, a palavra tomou um sentido religioso técnico, que era um sinal externo de uma realidade, um arrependimento interno. O batismo não lavava os pecados, mas ele simbolizava o lavar dos pecados. Agora, aqui está o interessante. O batismo, como prática, no meio daquele povo judeu, era reservado somente para não-judeus, gentios, que se tornavam prosélitos. Ou seja, quando eles reconheciam que eles iam agora seguir o Deus de Israel, eles precisavam se limpar da sua imundície por ser gentil. Agora, olha que interessante. João Batista não vai batizar em Roma. João Batista vai batizar na Judéia, pertinho de Jerusalém. O que ele está falando é o seguinte: vocês religiosos, o caminho que tem que ser preparado para o rei é em vocês. Vocês estão imundos. Vocês precisam abaixar esse seu orgulho, se arrepender e confessar seus pecados para o rei que vem. E o nosso texto fala que de fato muitos foram, né? Marcos usa uma hipérbole, que todos os habitantes de Jerusalém e Judéia foram. Só que mais importante do que proclamar um batismo de arrependimento, João Batista pregava que Deus iria vir. Deus iria romper os céus e descer. E em concordância com Isaías 40:10, João Batista ensina que alguém mais poderoso que ele viria, ora, o próprio Senhor. Alguém incrivelmente mais digno e incrivelmente mais poderoso que o próprio João Batista. Incrivelmente mais digno de tal forma que João Batista, um judeu dos judeus, não poderia fazer a tarefa mais pequena, menor, mais desonrosa daquela época, reservada somente para escravos, que era se curvar, desatar as sandálias do seu mestre. João Batista sabia que aquele que vinha era tão digno que nem isso ele prestava para fazer. Só que João Batista também sabia que alguém muito mais poderoso vinha. Alguém que não ia só batizar com a água que limpa por fora, mas com o Espírito que muda por dentro. Ele sabia que ninguém menos que o Deus da aliança, aquele que se revelou como eu sou o que sou, Yahvé, para Moisés na sarça ardente, ele estava vindo. É isso que as mensagens de Isaías e Malaquias diz: Deus está vindo. Agora entra a cena 2, batismo, a declaração. Leia comigo os versículos 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que interessante. João Batista pregava que quem viria? Deus, o Deus da aliança.
E quando nós vamos ler a continuidade de Marcos, é que Marcos fala que quem veio? Jesus. Mas um pouquinho mais interessante que isso, quando Jesus vem, ele não vem sozinho. E no batismo nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito. Esse texto é chave para provar tanto que Jesus é o Deus do Antigo Testamento, quanto que Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, é Deus Pai, Filho e Espírito, Deus Trino. Esse texto é chave para as duas maiores doutrinas da fé cristã. As duas naturezas do Salvador, homem e Deus. E as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Yahvé que vem. E nessa incrível demonstração de Deus rasgando o céu e vendo, nós podemos como que fosse espiar por trás da cortina e ver o relacionamento da bendita Trindade. A voz dos céus que vem de Deus afirma que Jesus é o Filho amado em quem Ele tem prazer, deleite, alegria. Isso aqui é uma reafirmação do texto de Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu Espírito. Isso estava se cumprindo no batismo de Jesus. E há três elementos muito interessantes para a gente notar do relacionamento do Deus Trino aqui. Primeiro, o texto de Isaías fala, eis aqui meu servo. Sim, Jesus é o servo fiel de Deus, o Cristo prometido, o Filho de Deus por representação. Porém, no batismo, perceba que o Pai não fala servo. O Pai quer que a gente entenda que Jesus é mais do que isso. Ele é não só filho, nem só servo. Ele é filho amado. E Deus aqui ecoa as palavras que Ele mesmo disse para Abraão, em Gênesis 22, quando Ele pediu para Abraão sacrificar Isaque, teu único filho, a quem amas. Deus quer deixar claro que Jesus não é mais um dos reis de Judá, mas que Ele é o Filho de Deus unigênito, não só por coroação, mas por geração eterna. Deus quer deixar claro, esse é diferente de todos os outros. Ele é ímpar, Ele é único. Ele tem um relacionamento eterno de amor e filiação comigo. E o Pai eternamente ama o Filho no Espírito. E o Filho eternamente ama o Pai no Espírito. Deus é um Pai extremamente orgulhoso do seu Filho. Tanto que Ele fala, esse é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. O Pai, Ele fala que Ele se compraz no Filho, que Ele tem o deleite e a alegria no Filho. Perceba que diferente. As pessoas vinham para João para confessar pecados, mas Jesus não confessa nenhum. Antes uma declaração do céu vem, porque o Pai quer deixar bem claro, esse não tem pecado. Esse é o meu Filho perfeito, o meu Filho imaculado, o meu Filho sem mancha, o meu Filho sem erro. Não há nada que o Pai não goste em Jesus. Deus está totalmente satisfeito com Jesus. E depois Deus fala, eu pus sobre ele o meu Espírito. Por fim, além de romper os céus, numa afirmação de amor, o Pai também envia o poder do seu amor no Espírito, para que o Filho possa ser capacitado para o ministério que vem, em especial pelo terceiro ato, que nós vamos ver agora. Terceiro ato, tentação. Deserto. Leamos do versículo 11 e 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. A
Após o batismo, rapidamente o Espírito o impele Jesus com força para o deserto. E lá Jesus permanece 40 dias, sendo tentado por Satanás, e ele estava em meio às feras e o serviço dos anjos, porém Jesus persevera até o fim. E esse texto é tão rico, amados, de paralelismo com o Antigo Testamento. Primeiro 40 dias, quem mais ficou 40 dias no deserto? Moisés e Elias. Moisés fica 40 dias na presença do Deus de toda glória, ele contempla Deus pelas costas, e ele sai de lá resplandecendo, e não muito tempo depois, ele desonra a Deus, ferindo a rocha. Não Jesus. Jesus estava no deserto, na presença de Satanás, mas ele honra a Deus. Quem mais esteve no deserto por 40 dias? Elias. Elias esteve 40 dias no deserto, porém o profeta, depois que o mal vem em resistência a ele está desanimado, ele quer morrer, literalmente. Ele pede a Deus. Ele está desanimado, o ministério não quer mais servir. Mas não Jesus. Jesus, diante da resistência do mal, na própria pessoa de Satanás, ele permanece fiel e sai do deserto para uma vida de serviço intenso. Esse é o nosso Jesus. Maior do que os profetas do Antigo Testamento, maior do que as duas maiores figuras proféticas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Mas também há um segundo paralelismo aqui, um pouco mais sutil. Um paralelismo entre a criação e um paralelismo com o êxodo. Veja, Jesus sai do batismo, onde as três pessoas são apresentadas, ele sai das águas, e nós temos o Pai, Palavra e o Espírito pairando sobre as águas. Onde você vê isso? Gênesis. E depois de Gênesis vem o quê? A aprovação e a tentação de Adão. Marcos sutilmente quer que você saiba que Adão, que estava no jardim e é tentado pela serpente, falha. Mas Jesus, que está no deserto e é tentado pela serpente, Satanás, triunfa. E não só um paralelo com Adão, mas um paralelo com Israel. Israel também, no Êxodo, sai das águas do mar e vai para o deserto, por um período de provação. 40 anos. Só que Israel preferiu murmurar e não confiar no seu Deus, e cedeu a Satanás. Mas Jesus não. Ele não murmura contra o seu Pai. Antes, ele demonstra o incrível amor que ele tem para o Pai. Então, se no batismo nós temos o Pai falando para o Filho, eu te amo, e derramando sobre ele o poder do Espírito, para que ele vença as provações. Na tentação do deserto, nós temos o Filho falando, eu também te amo, no poder do Espírito. Este texto nos mostra que Jesus é o segundo e melhor Adão, o verdadeiro Israel e o supremo profeta, perfeito e imaculado. E essa verdade deveria levar os leitores de Marcos a reconhecerem quem Jesus era, mas também tem algo singular aqui. Perceba que Marcos acrescenta no versículo 13 que Jesus estava com as feras. Nenhum outro evangelho relata isso. Nem há quase nenhum paralelo. O que Marcos quer é falar para a sua comunidade, para os seus leitores. Vocês estão passando por essa perseguição. E vocês estão sendo jogados para as feras. Mas saiba, Jesus também esteve entre as feras e ele perseverou. Os anjos que serviam Jesus também servem vocês. Então perseverem. Em resumo, na dinâmica dessas três cenas, nós podemos aprender sobre o alegre amor que há na Trindade e como esse amor vem até nós. A mensagem desse texto é que o Deus Trino é um amor dinâmico, e esse amor rompe os céus e vem até nós.
E nós vemos essa dinâmica desse amor eterno, quando no batismo o Pai rompe os céus e declara seu alegre amor por Jesus e derrama o seu poderoso amor no Espírito em Jesus. E também nós vemos no deserto, quando o Filho rompe o deserto e declara seu alegre amor pelo Pai, ao manter-se fiel pelo poder do Espírito contra as investidas de Satanás. Porém, esse divino amor, esse maravilhoso amor, ele é tão incrível que ele transborda. O amor entre as pessoas da Trindade é tão maravilhoso que ele transborda em criação e transborda em redenção. E é isso que João Batista está anunciando. O Deus de amor está rompendo os céus e vindo em poder. Cristo veio e rompeu os céus e trouxe a afirmação de amor do Pai e o poder do amor do Espírito. É isso que está no cerne da Trindade. E é isso que vem até nós. E é isso que Marcos nos relata. Agora, quais são as implicações disso para a nossa vida? Como que isso modifica a nossa vida? Bom, se você está aqui e não se considera um cristão, eu queria que você atentasse para a importância desse romper de amor. Para a fé cristã, no cerne da realidade está um Deus trino. Um único Deus que se revelou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Não são 3 deuses, isso é triteísmo. Nem é só um Deus, uma pessoa que usa 3 máscaras. Isso é unicismo. E eu sei que essa doutrina da Trindade, se você é um cético, ela pode parecer loucura. E acredita, ela é complexa para nós também. Nenhum cristão jamais inventaria ela. Nós aceitamos a doutrina da Trindade porque ela está aqui. E ela faz todo sentido quando a gente entende ela. Porque ela tem uma consequência importante para a forma como a gente vê o mundo. Para o cristão, no cerne da realidade, está um Deus trino que está cheio de relacionamento, amor e alegria. O Pai ama o Filho no Espírito e se alegra nele, conforme demonstrado no batismo. E o Filho ama o Pai no Espírito e se alegra nele, conforme demonstrado na tentação. Ou seja, para o cristão, no cerne da realidade, está um Deus amoroso, relacional e alegre. Relacionamentos, amor e alegria para um cristão não são secundários, mas eles estão entranhados no tecido da realidade. Tudo que existe, tudo que foi criado para participar dessa realidade última do amor de Deus. Mas essa gloriosa verdade, ela não pode ser dita a mesma coisa para outras visões do mundo. Para um cético, no cerne da realidade não está amor, está probabilidade e forças evolucionárias. A vitória do mais forte, do mais apto. Nessa visão evolucionista, o amor não é nada mais do que átomos chocando, uma química cerebral que beneficiou o processo evolutivo. Nessa percepção da vida, o âmago da existência não é amor altruísta e alegria que flui desse amor, mas competição individualista e dominação egoísta e eliminação incompassiva dos menos aptos. Só que nenhum cético vai viver dessa forma. Nenhum cético vai afirmar: o amor é horrível, eu quero mesmo ganhar de todo mundo, mesmo que eu mate ele. O que importa é meu DNA ganhar. Por quê? Porque no cerne do seu coração está uma pulsação por esse amor. Não só para o cético, mas também para o religioso unicista, que acredita que existe só um Deus que se revelou em uma pessoa. No cerne do unicismo não está um Deus que é um e comunidade, mas está um Deus que é único, que até criar jamais amou, porque o amor precisa de outro. No cerne da visão unicista não está um Deus que é amor, mas um Deus que é poder, dominação e condenação, em vez de um Deus trino que é amor e serviço sacrificial. É só na doutrina cristã da Trindade que nós temos um Deus que é um
e comunidade que nós podemos fazer sentido da vida, do amor altruísta. Só que nós precisamos reconhecer que nós estamos longe desse amor. Olhe para as suas ações, olhe para as minhas ações. Eu e você, assim como Adão e assim como Israel, nós falhamos no deserto. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a nós mesmos. Mas nós caímos na ladainha da serpente de Satanás, de amarmos individualmente e egoisticamente a nós mesmos. Acima de Deus, acima do próximo. Nós queremos o nosso bem, mesmo que seja a custa dos outros. E por isso, essa atitude egoísta nos coloca na inimizade contra o próximo e nos coloca em inimizade contra Deus. Só que a boa notícia é que Deus rompeu as barreiras. A boa notícia é que o céu rasgou. E Deus rompeu e veio em amor em Jesus, declarando o seu amor e trazendo o poder do amor no Espírito. A boa notícia é que Deus demonstrou a afirmação do amor e o poder do amor de forma mais clara na cruz, quando Jesus é rompido dos céus, para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus. E se você ainda não se reconciliou com esse Deus, hoje é dia de salvação para todo que buscar. Sim, até para você que se acha indigno. Porque esse amor não se compra. Esse amor não se conquista ou merece. Esse amor, esse divino amor, ele é gracioso, ele se recebe. E o que fazer diante desse amor? Acho que João Batista nos mostra. João Batista nos mostra que tanto céticos quanto religiosos precisam confessar seus pecados, se arrepender deles e olhar para aquele que é mais poderoso. E olhar para Jesus, aquele que batiza com o Espírito. E se você fizer isso hoje, fizer isso agora, você encontrará, como o João falou, remissão dos seus pecados, perdão dos seus pecados. E o amor de Deus vai inundar a sua vida. Se você não tomou essa decisão na sua vida de uma forma, se você não se entregou a esse amor, e você gostaria de falar com alguém sobre isso, me procura depois no final do culto. Só que, igreja, essa maravilhosa notícia também se aplica a nós. Ela se aplica a nós que nos esfriamos desse amor por Deus. A nós que abandonamos o primeiro amor. E hoje, pela palavra que está sendo pregada, Deus fala com você. Em Jesus, eu afirmei o meu amor por você. E no Espírito, eu derramei o poder do meu amor sobre você. Eu te amo com um amor que você jamais vai conseguir entender. Olhe, filho, olhe, filha, para as profundidades do oceano e saiba que o meu amor vai além. Se você está em Jesus, meu filho amado, minha filha amada, saiba que eu me comprazo em você. Eu me alegro em você. E eu sei todas as suas falhas. Eu sei dos seus erros. Mas eu não amei você e eu não rompi os céus, porque você alcançou um patamar de perfeição. Eu lhe amei quando você estava no lamaçal do pecado. E eu te tirei de lá. E eu te lavei. Você é meu filho amado e minha filha amada. Saiba disso, que a vastidão do meu amor por você, desde quando você veio até Cristo, até hoje, e até você voltar para mim, não vai diminuir uma gota. Se você está longe de casa, se você abandonou o seu primeiro amor, volte. Volte para esse Deus que rompeu os céus,
para afirmar o seu amor por você e transformar a sua vida no poder do amor do Espírito. E é assim que nós poderemos resistir às provações. Hoje pela manhã, o pastor Gilson expondo Jó, ele nos mostrou as provações que Jó passou e nos perguntou qual é a realidade mais preciosa para nós: Deus ou bens? Deus ou família? Deus ou saúde? Deus ou credibilidade? E eu quero falar para vocês, você sabe o que vai sustentar você no dia mau? Você sabe o que vai levar você, como Pedro, a não negar a Cristo depois da cruz e morrer crucificado de ponta cabeça? A única força forte o suficiente, a única motivação resistente o suficiente é você permanecer neste amor. Só esse amor nos faz perseverar. É só quando você está inundado no amor que Jesus trouxe rompendo os céus. É só quando você está encharcado da afirmação do amor do Pai por você. É só quando você está imerso no batismo de amor do Espírito por você, te capacitando, que você pode permanecer em amor por Deus na provação do deserto, mesmo que custe seus bens, sua família, sua saúde, sua honra ou até mesmo a sua vida, mesmo que você seja jogado para entre as feras. É esse amor que motivou os primeiros cristãos. Porque Jesus rompeu os céus. E tem tantas mais implicações desse texto, meus amados. Rapidamente. Será que esse amor que rompeu os céus está rompendo as barreiras da vergonha, do temor dos homens e da insegurança e nos levado a testemunhar do Evangelho de Cristo? Será que esse maravilhoso amor tem transbordado nossa vida de tal forma que nós demonstramos esse amor para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família, para os nossos membros da igreja? Será que esse amor altruísta que Deus mostrou enviando seu Filho tem nos levado a uma vida de serviço sacrificial que rompe barreiras? Igreja, será que no conto que eu disse, quando Marcos encorajou Rufo, será que nós temos feito isso? Exortando uns aos outros no dia que se chama hoje com o Evangelho? Não há nada que possa nos sustentar nessa caminhada, a não ser o amor de Deus revelado no Evangelho. E nós precisamos sustentar uns aos outros nisso, para permanecermos firmes nesse amor. Você tem buscado discipular alguém, testemunhando deste amor incrível de Jesus? Pais e mães, que Jesus você tem ensinado? Será que você tem ensinado Jesus que veio de acordo com os profetas do Antigo Testamento? Ou você tem ensinado no Antigo Testamento que são só histórias moralistas de como seu filho deve ser obediente igual a Moisés, corajoso igual a Josué e valente igual a Davi? Ou será que você tem mostrado que tudo isso aponta para o amor de Deus em Jesus? Será que você tem ensinado que esse Deus trino, Ele rompe em amor um pelos outros e por nós, para o seu Filho? Ou a visão que Ele tem de Deus é o bicho-papão que está olhando todos os erros dele, pronto para acusar quando ele erra? Amados, viver a realidade desse amor que rompeu os céus vai nos fazer romper com as barreiras do pecado e com as barreiras de peso que nos impedem de caminhar. Isto sim é uma boa notícia. Ele veio. Ele realmente veio. O Rei prometido, o Cristo, o Filho de Deus, veio. Ele rompeu os céus e veio. Ele rompeu os céus e trouxe o amor do Deus Trino para nós, para que nós pudéssemos desfrutar eternamente desse amor, desfrutar eternamente da declaração do Pai, Tu és meu Filho amado, e desfrutar eternamente do poder do amor no Espírito que nos batiza. Mas como será que Jesus ensinou esse amor e viveu esse amor? Bom, isso é nosso próximo retrato de Jesus, no domingo que vem, em Marcos 1,14 até 2,12. Mas hoje, uma boa notícia. Ele veio. Vamos orar?
Jesus, rompeste os céus, rompeste a nossa surdez, rompeste a nossa cegueira. E nós ouvimos a declaração de amor do Pai. Rompeste nosso coração de pedra e nos batizaste no poder do amor que há no Espírito. Enche-nos desse amor, transborda-nos deste amor, para que possamos romper também em amor pelo Pai e amor pelo próximo. É que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.